Cadê? Posso fazer. Beleza. Deixa eu fazer. Amado Mestre Jesus, aqui estamos, Senhor, mais uma vez reunidos para estudarmos o Teu Evangelho. Nos intui, Senhor, a fim de que possamos assimilar tudo aquilo que hoje estaremos estudando. E que possamos também, Pai, colocar em prática, porque ainda somos muito pequenos, tanto para assimilar, quanto para colocar em prática, Pai. Senhor, fica conosco, dá-nos a Tua luz, o Teu amor e a Tua benevolência, Pai. Senhor, te pedimos também que olhe pelos nossos irmãos que aqui ainda não chegaram e outros que não estarão hoje com a gente. Que eles possam, Pai, receber da Tua graça. Ampara, Senhor, a todos aqueles que neste momento estão em sofrimento. Senhor, te pedimos pela nossa irmã Ana Lúcia, serva da Tua seara, Pai, tão amorosa e caridosa com todos nós. Olha por ela também, ó Pai. E a nossa irmã Silvia, que retornou à Tua pátria. Fica conosco, Pai, hoje e sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Beleza, gente? Então vamos lá, né? Bom dia. Bom dia, Gê. Bom dia. Bom dia, Gê. Tudo jóia? Tudo. Júlia. Bom dia, Júlia. Tudo bom? Então vamos lá, gente. Vamos. Me falem aí a classificação dos mundos é uma classificação absoluta que consta aqui no Evangelho segundo o Espiritismo? Não, não é absoluta. Não é absoluta, né? É uma classificação como qualquer outra. Podia ser de outra espécie a classificação, né? Mas Isso. qual é a que Santo Agostinho nos ensinou aí? Quais são os mundos? Os mundos são... Cadê, gente? Primitivo. Primitivos. Mundos de expiação, mundos de regeneração, mundos felizes, mundos celestes ou divinos. Beleza, isso aí. Maravilha. Quais são as características dos mundos primitivos? Eles são destinados à reencarnação dos primeiros homens, né, na Terra, né? Exato. Primeira reencarnação da alma humana, né? Isso. Os seres são super belos lá, certo? Não. Não. Não tem tanta beleza, são seres primitivos, né? Exato. Qual é a lei que vale lá? Eita. A lei do mais forte. Exatamente. A lei da força bruta, né? Então não tem noções de justiça, não tem níveis sentimentais altos, né? E me digam mais uma coisa aqui. E o que é que eles ficam fazendo lá, então?
caçando para comer, né? Exatamente. Sobrevivência. Extrativismo, né? A É. procura do alimento o tempo inteiro. Não tem indústria lá, não tem invenção, né? Beleza. Então, esse é o mundo primitivo. O mundo para as primeiras encarnações da alma humana, sem nível intelectual, portanto, certo? O que vale lá é a força bruta. Beleza, é o mundo de expiação e provas. É aqui agora. É o que predomina o mal, é onde predomina o mal, né? Predomina o mal, certo? Superioridade da inteligência. Hã? Tem a superioridade da inteligência, mas não tem Moral. moral. Exato. O que distingue do mundo primitivo é a superioridade da inteligência da maioria dos seus habitantes. Mas eles possuem grande imperfeição moral. Nesses mundos de expiação e provas, expiação e provas, quem está expiando lá são as raças selvagens, correto? E os seres civilizados. Não. Somos nós. Não são esses. E tem inclusive superiores que foram degradados. Então, beleza. Tem até os índios são dos selvagens ou dos semi-civilizados? Selvagens. Não. Semi-civilizados. Semi-civilizados. Os índios são semi-civilizados. E eles, alguns dos índios, até já atingiram o nível intelectual nosso, correto? Sim, o intelectual, sim. Atingiram o nível intelectual nosso. Bom, então, quem está espiando aqui na Terra? Nós. Todos nós. Nossa, O nosso problema é moral. Mas digam, qual é a característica geral das pessoas que estão espiando? cara. A característica... Acho que todos reconhecem a Deus, né? Primeiro, né? E tenta caminhar para Ele. Esse é do regeneração. Esse de regeneração. Verdade. Então não chegou lá. Então qual é a característica? Quem que está espiando na Terra? Qual é a característica desse pessoal? Nossa. Faltei essa aula. Todo mundo, Angelina. Tem a ver com a finalidade da existência da própria Terra. Qual é a finalidade da Terra? Existir então, como planeta. Tem moral baixa, né? Sim, nível intelectual alto. Sim. E aí? Somos nós, né? Tem moral baixa e nível intelectual alto. A característica. Eita, João. João do céu. Pessoal que está espiando na Terra, vamos tirar eles estão entre, digamos, as raças mais inteligentes aí, como falou a Rô. Só que uma característica de todos os planetas de prova e expiação, ainda que eles sejam distintos entre eles, é que as pessoas que estão espiando na Terra, elas são estrangeiras. Elas são estrangeiras. Elas foram excluídas de outro mundo. E isso é a finalidade da Terra. A Terra, a finalidade dela é ser, por consequência, uma prisão. É ser, por consequência, um hospital. Não só a Terra, essa é a característica do mundo de expiações e provas. Ela serve o mundo de expiações e provas serve de exílio. Essa é a finalidade da existência dos mundos de expiações e provas. Servir de exílio. Servir de Todos prisão. são estrangeiros, João? Não, os que estão espiando. Sim.
Nós somos Não, estrangeiros? Espiando são estrangeiros. Sim. Só os Beleza? indígenas que são o povo A natural, palavra né? do livro, eles são exóticos. Ué, mas eles não somos nós? Nós não vivemos num planeta de expiação? Vivemos. E nós estamos na raça mais inteligente, né? Porém não mútil? A gente faz parte do que está espiando. Por que que a gente espia? Se a gente leva... É que as dificuldades... Como essa raça que veio de outro planeta, ela é mais sensível por ter um nível evolutivo melhor que os selvagens, que os semi-civilizados, as durezas da vida no mundo de provas e expiações, digamos, marcam mais essa alma mais sensível. Por isso que ela está espiando. Ela tem aqui duplo trabalho, viver com as dificuldades dos homens mais primitivos e também com as dificuldades que o planeta, ainda em fase evolutiva, oferece. E essas dificuldades, digamos assim, desenvolvem o intelecto deles e também a moral. Beleza? Então, qual é a característica comum do mundo de expiações e provas? Eles servem de exílios para espíritos que vêm de outro planeta com grau de inteligência superior ao dos mundos primitivos, porém de nível moral baixo. Beleza? Então, essa é a finalidade da Terra. Servir de prisão. Servir de hospital. Beleza? Sim. Todo mundo de expiações e provas. Falou assim, é um mundo de expiações e provas, é prisão. E os seres que estão espiando lá vieram de outro lugar. Entenderam? Tem que ter esse raciocínio aí imediato. Falou, é um mundo de expiações e provas, é um mundo de prisão. O pessoal que está lá espiando são os exilados, nem são os originalmente da Terra. Beleza? João, mas uma pergunta. Por exemplo, os indígenas seriam os nativos, né, daqui da Terra. Mas não poderia, no meio dessa população hoje, ter espíritos degradados de outro planeta que reencarnam como um ser semi-civilizado como expiação? Alguém muito alto é difícil. Como tem algum livro... qual que é o livro de André Luiz que fala disso? Digamos assim... Evolução em Dois Mundos. Vamos dar... Hã? Você falou o livro Evolução em Dois Mundos, eu marquei aqui. Não, Outra vez? Tem um outro livro de André Luiz que eu acho que é o livro Obreiros de Vida Eterna, mas eu não tenho muita certeza. Não faz muito sentido a gente botar uma pessoa de um nível intelectual acima de um determinado limite, junto com povos semi-civilizados ou ainda com povos selvagens, porque não vai existir uma conexão entre eles. Digamos assim, como a gente viu, o povo, principalmente o povo selvagem ou alguns dos semi-civilizados, o que eles estão interessados na vida? Eles estão interessados em caçar alimentos, eles estão interessados, alguns mais evoluídos, em domesticar alguns animais, né? E com que finalidade a gente põe um ser muito alto em relação a eles? Não tem uma espécie de conexão. Até próprio uma influência, até mesmo alguém muito evoluído, moralmente desencarnado, não faz uma conexão mediúnica, porque os interesses são muito diversos, né? Não está querendo sobreviver no mundo atrás de quais são as plantas naturais que podem servir de remédio, e um ser muito alto não faz uma conexão de assuntos. Tem que botar alguém que seja, vou usar essas palavras, mas fica difícil para nós, com nível de intelectualidade baixo, de saber exatamente as posições desses limites, mas tem que ser alguém um pouco superior a eles, não pode ser muito. E João, a Terra é apenas um dos tipos, né, de mundos de expiação, tem outros, né? Tem milhares, tem infinitos, mas a característica comum deles é essa, serve de prisão. E quem está espiando na Terra são as pessoas que vieram de outros mundos e elas se encontram dentro do seio das raças mais intelectualizadas na Terra.
selvagem, semi-civilizado, na Terra não estão espiando. Para eles é um curso educativo. Viver na Terra em que tem pessoas de nível intelectual alto. E como põe, tudo são palavras de Santo Agostinho, tirada do próprio capítulo. Aham. E você encontra dentro dos semi-civilizados alguns que já atingiram o nível intelectual das raças mais evoluídas da Terra. Né? Você vê índio aí que conversa normal, que tem casas normais. Está na Ele- faculdade. Já estão Tá em na nível de faculdade. faculdade. Ele fala aqui, né, que aí se desenvolveram pouco a pouco em longos períodos seculares, conseguindo alguma delas atingir o aperfeiçoamento intelectual dos povos mais esclarecidos. Perfeito, exatamente. É que a gente Legal. vê, às vezes, as coisas como um mundo assim, igual. A gente esquece que mesmo os mundos têm gradação, né, João? Eu sou um mundo de primitivo, mas dentro desse mundo primitivo tem gradação. Antigamente ele era pior do que era. Cada dia nós estamos evoluindo, mesmo sendo ainda em provas e expiações. Nós estamos melhorando. Pega dois mundos da mesma classificação. Comparados 2 a 2, eles são sempre diferentes. Eu vi aquele Elahá, né? Elahá. Ele falando assim, eu achei até interessante, eu nunca tinha ouvido por esse lado. Ele falou assim, mundo de provas e expiações. Provas, eu posso fazer, mas não devo. Daí expiação, já que eu fiz, vou expiar aquilo que eu não deveria ter feito. Você entendeu? Essa foi, assim, a maneira como que ele colocou. Então, normalmente, se nós estamos em provas, a gente ainda tem opção de passar por aquela prova bem ou mal. Agora, a partir do momento que nós passamos por aquela prova mal, nós vamos voltar a espiar. Eu Onde a achei gente vai que ficou conseguir- simples. Pode falar, Bis. Ficou simples de assim, né? Porque a gente acha assim que nossa a expiação da gente é porque a gente fez alguma coisa muito ruim e nós temos que expiar de uma forma assim que é sempre muito ruim. E nem sempre, né? Porque a gente teria a opção de não ter feito, já que fez, diante daquilo que nós fizemos como pessoa, a expiação nossa também, a gente não pode não sentir como ela seja assim, uma coisa tão ruim, a partir do momento que você tem um pouquinho de entendimento da doutrina espírita. Difícil ela vai ser, mas como que você vai encarar ela é outra maneira, né? É aí que a gente vê aquelas pessoas assim que você olha assim e fala assim, meu Deus do céu, como que essa pessoa está rindo? Porque olha o que está vivendo. E para ela, não, ela passa com as dificuldades e tudo, mas parece que seria menor que se a gente estivesse no lugar dela. Isso é verdade. Tem pessoas que é bem abnegado, né? Tem uma Quando a gente chegar no abnegação. capítulo 5, a gente vai ver a diferença, digamos, a diferença em caráter geral, sem, digamos assim, dar definições incisivas, porque não existe essa questão de definições incisivas vinculadas ao espiritismo. Haja vista as minúcias dos detalhes de cada vida, de cada escolha ou obrigatoriedade a que se é submetido o espírito humano. Mas, em regra, a expiação é aquela expiação que você olha alguém e a pessoa está reclamando. Ela está reclamando, às vezes, de sofrimentos não tão elevados, de sofrimentos mínimos. E, às vezes, a prova em que ela é muito difícil e a pessoa tem um grau de resignação muito grande, essa prova foi, na verdade, apesar dela ser muito dura, muitas vezes ela foi escolhida. É claro, como eu falei, né? Tem expiação, tem pessoas que estão expiando que elas não se queixam tanto, mas, em regra, é isso. Tem a ver com o grau de resignação da pessoa, como a gente vai ver no capítulo 5. E, às vezes, então, a pessoa escolheu uma prova, é uma prova extremamente difícil,
Mas ela escolheu não porque no passado ela teve uma causa que justificasse ela vir com aquela prova. Ela escolheu, muitas vezes, para o futuro, com uma finalidade, digamos, de acelerar o seu progresso ou até de sofrer uma depuração mais rápida. Então, ela vem com até deformidades. Até deformidades. Ela não era obrigada a vir com deformidade, porque não havia no passado causa que justificasse aquilo. Mas a pessoa escolhe com relação ao futuro, é que ela quer acelerar o seu progresso. Ela quer se depurar de forma mais rápida. Mas isso a gente vai ver no capítulo 5, beleza? Como tem nos livros de André Luiz dando exemplo disso. Tem a Anacleta que ela pede para vir com problema na paratireoide, de forma que ela não tem o corpo atraente aos olhos masculinos, então ela também não se sinta atraída pelos homens, porque ela tem uma tarefa imensa a cumprir com os filhos. E ela acha que a beleza do corpo vai prejudicar o cumprimento dessas tarefas juntos aos filhos, né? Que estão lá pelo umbral há mais de 40 anos. Então, ela pede para vir com o corpo desagradável. Ela pede. O outro caso é eu não lembro do nome do rapaz, ele não era obrigado. Não tinha nada no passado dele que justificasse ele vir com defeito na perna. Mas, olha, a gente te sugere isso. O da outra, ela pediu e foi aceito. O desse foi sugerido. Ele falou, beleza, eu aceito, vou. Vou porque ele tinha que vencer o orgulho. Deu para entender? Aham. Mas isso é assunto do capítulo 5. Vamos aqui continuar aqui. Tá. Mundo de regeneração também tem por outro sinônimo mundo Intermediário. transitórios. Intermediário. Quer dizer, vai transitar do mundo de provas e expiações para o mundo feliz. Legal? Quais são as características do mundo transitório, do mundo de regeneração? Ainda existem expiações? Existe. Existe. Mas a pessoa está com força renovada, certo? Mas a pessoa está com força renovada. Ela está ainda nervosa, muito nervosa, ou não? Não, a calma e o repouso vai acabar por depurar-se. Está mais calma, as pessoas estão arrependidas. O homem ainda é de carne, está sujeito, portanto, às leis da matéria, sofre ainda arranhões, doenças, dificuldades da vida, envelhecimento. Sim, ainda se acham sujeitos às leis que regem a matéria. Ainda se acha sujeito a leis que Tem regem a matéria. sensações e desejos. Tem sensações e desejos, mas não são sensações e desejos Desordenados, não são escravos desses desejos. Não são, digamos, como nós, vinculados a um desejo tão apaixonado que a gente vira escravo daquele desejo, né? Beleza? Isso. Tem ateu lá, pessoas que não acreditam em Deus no mundo de regeneração? Não tem ateu. Não tem ateu. Não tem ateu. Todo mundo deseja progredir para Deus. Por consequência, esses mundos são mundos de grande felicidade. Não é felicidade perfeita. Não é felicidade perfeita. É o quê? A aurora da felicidade. O começo da felicidade, né? Só a aurora. Todo mundo entrevê o futuro, busca a Deus. Ele busca Deus. Melhor do que se é, sim? Eles são comparados à Terra, né? Então é isso, né? Beleza. E aí Santo Agostinho não vai falar do mundo feliz, que não tem finalidade para nós. Nem muito menos vai falar do mundo celeste, né? Não vai falar porque não tem utilidade para a gente. A gente tem que saber sobre o mundo de regeneração, né? Que é o que a gente quer atingir ou está na iminência de atingir.
Agora me digam aqui, já falamos aí sobre não tem ateu, a pessoa está mais arrependida, mas o homem ainda é de carne, sofre as vicissitudes da vida, pode adoecer, pode se machucar, né? Ele entrevê o futuro, não tem orgulho nesses mundos, não tem inveja, não tem ódio, mas é só o começo da felicidade. E ele trabalha por se melhorar. Beleza. Então, não é possível um homem do mundo de regeneração ou transitório cair, falir. Não é mais possível. Ainda é falível. Ainda é falível. Se ele não se firmar na prática do bem, pode recuar, né? Pode cair. recair nos mundos de expiação. Cai no mundo de expiação e provas. Aí, beleza. Percebe aí a coisa? Cai no mundo de expiações e provas. Alguém que estava no mundo de regeneração. Cai no mundo como o nosso. Tá bom, vou fazer. Cai no mundo no começo do período de expiações e provas, aí complica. Aí a coisa é dura. Então, vem cá. São só os homens que progridem, certo? Não. Não, Mas todos os animais, tudo, né? Animal, vegetal, mineral, todos evoluem. O próprio mundo progride paralelamente ao progresso dos seres, beleza? Sim. Então, acho que a gente fez uma boa revisão aí do capítulo 3, né? Então, pensa bem. O capítulo 3 vai falar da evolução do princípio inteligente, já com um determinado nível. Um homem mau, embotado nele mesmo, preso aos seus próprios pensamentos, vivendo num meio inóspito, tendo sentimentos e sensações muito ainda presos. Há uma evolução muito grande do ser, com melhoria do ambiente, observação das belezas do infinito e um grau de sensibilidade de um perispírito muito depurado. E também vai falar do progresso dos mundos dentro de uma classificação que não é absoluta do mundo primitivo, sem nível intelectual, destinado às primeiras encarnações da raça humana. Depois, um mundo de expiações e provas, que é um mundo de exílio, é um mundo prisão, é um mundo hospital, que as pessoas, na maioria, são inteligentes, mas não têm nível moral. Os que estão espiando lá estão no grupo das pessoas mais inteligentes. E vai falar do mundo de regeneração, né? Que lá ainda existe expiação, mas a alma está muito mais calma, está renovada, nesse mundo não se tem orgulho, todos acreditam em Deus, todos buscam se melhorar, não tem ódio, mas é uma aurora de felicidade. Mas mesmo da regeneração, alguém pode cair para o mundo de expiações e provas. Aí o capítulo conclui afirmando que tudo progride, os seres animados e inanimados, os homens, os animais, os vegetais e o próprio planeta caminha paralelamente. Esse é o capítulo 3. Beleza? É um dos capítulos mais bonitos aí, né? Promissores e consoladores, que nos leva, digamos assim, nos esforçar para o desenvolvimento nosso, né? Da mediunidade, chegar num mundo de regeneração, como convida Santo Agostinho. Eu acho que a Rô é a única dentre nós que está olhando o céu todo dia e pedindo para que seja aberto aí um mundo transitório para ela, né? Beleza, gente? Vai para todo mundo, então, Rô. Já não fica lá sozinha, não, viu? Vamos. E é gozado que ele fala assim que nós gostaríamos muito, né? Nós nos alegraríamos muito de habitar nesse mundo feliz, né? É a referência que ele nos dá, né? Que para a gente vai ser muito bom habitar nesse. Mas se a gente não puder levar os nossos, a gente não vai querer ir. Vai ficar igual Alcione, né? Vai voltar, João. Não sei não. Legal, gente, beleza? E o capítulo 4, vamos lá, revisão do 4. O capítulo 4 trata do seguinte, né? Ele quer buscar
apoio para a verdade na regeneração com base nos textos religiosos, tanto do Novo Testamento quanto do Antigo Testamento. E depois ele faz um item só, mostrando que as diferenças que existem atualmente na Terra entre os homens, isso daí tudo tem um efeito, cuja causa só é explicada pela reencarnação, tendo em vista a justiça divina. Que só a reencarnação pode explicar essas diferenças observadas no mundo, só ela pode dizer de onde viemos, para onde vamos, o que a gente está fazendo aqui. Né? Sim. Beleza? E o que mais que traz esse capítulo? Que os laços de família se fortalecem com a reencarnação, enquanto que os laços de família, com a existência de uma vida única, mostra que esses laços não existiam e que também, com relação ao futuro, eles se perderão, a menos que as pessoas vão todas para o mesmo lugar, ou o céu ou o inferno. E com a reencarnação, não. Esses laços, eles são, digamos assim, incorruptíveis. E eles vão, com o progresso nosso, também se sublimando cada vez mais. As relações são continuadas, né? E cada vez de melhor qualidade as relações entre os homens com a reencarnação. E fora essa teoria, nenhuma delas perpetua a solidariedade que existe entre as famílias, né? As instruções dos espíritos vão dizer que a reencarnação não tem limite, e ela se baseia nisso para mostrar que o corpo físico ele vai se quintessenciando, né? E que reencarnações semelhantes à da Terra são reencarnações de mundos inferiores. Que a encarnação em mundos superiores não é uma espécie de prisão, porque o espírito está livre para ir até em outros mundos, apesar de estar encarnado nesse mundo superior. Beleza? E que a encarnação é necessária para progredirmos, que ela só é punição quando a pessoa, digamos assim, prolonga de uma forma até indefinida a sua permanência no mundo, quando ela já poderia estar no mundo melhor, superior, ou ainda quando ela cai. Beleza? E que também não dá para a gente... E não dá para a gente... E que nós podemos, se trabalharmos de forma ativa, progredir muito, mas não dá para levar uma vida... no mundo primitivo, caindo de regeneração, uma vida em cada um assim, não tem como. Beleza? Esse é o capítulo 4. Mas foi só eu que falei, né? Pergunto detalhadamente agora. Deixa eu fazer uma pergunta. Divaldo fala que nós teremos, agora em diante, como já vem Emmanuel aí, nós estaremos recebendo espíritos de outras orbes, né, para nos auxiliar na evolução. O Divaldo mesmo fala esses espíritos que Divaldo fala são espíritos em missão na Terra, né? Que vêm para cumprir missão na Terra, que são nos ajudar a evoluir. Mas deve existir também espíritos mais evoluídos que virão agora também para como você está falando assim, para espiar, embora já tenha uma moral, porque nós precisamos de muito recursos, nós estamos feinhos ainda. Nós precisamos de recursos aí. Então, pode-se ter, assim, espíritos também, embora não esteja só em missão, ser um espírito tão evoluído, mas que estão reencarnando aí para nos auxiliar. Como no caso dessas que falavam antes de Valdo, parou de falar nas crianças cristais, nas crianças... Esses espíritos também, eles não são tão evoluídos, mas também vêm nos ajudar nesse processo, né? Com certeza. Eles são superiores a nós, né? E naquele grau em que, né, não podem ser muito, muito superiores. Mas já para nós, a presença deles é uma meta grande a ser atingida, né? Então, a média deles é uma média bem superior à nossa.
E eles não vêm sós. Dentre eles, tem um grupo desses que você está falando aí, né? Pessoas ainda mais altas. Mas só atingir a média deles já é um bom nível. Pensa bem, a amorosidade de Jesus é imensa. É imensa. E a sabedoria dele, então, meu Deus, de forma que a gente pode ter absoluta certeza de que nós jamais estaremos desamparados. Jamais nós estaremos desamparados. Independentemente do que façamos, nós jamais estaremos desamparados. Agora, veja bem, então depende só da gente mesmo progredir pelo esforço próprio, em vez da gente buscar cair, para repetir erros de vidas pregressas. É isso que a gente não deve fazer. Porque Deus é mais ou menos assim, ele já quer te dar aquela coisa. Mas você tem que alcançar, porque isso te leva a um nível evolutivo maior, de uma aquisição de sabedoria e um nível maior de amor. Acho que é, João, tipo a gente, quando a gente é criança, né? Que a gente começa a falar, quer dizer, que os pais tentam ali te ensinar a falar, que aí você quer um copo d'água, você aponta, aí Exato. o pai, como é que é o nome? Quer dizer, é isso que Deus faz com a gente, nós estamos nessa fase ainda. Então, ele está botando tudo à nossa disposição para que progridamos. A gente só não vai progredir por razão nossa. Que nem Mas agora, por exemplo, esse processo. Com relação à parte dele, ele vai fazer tudo. Nos cercar de espíritos que nos deem a direção, nos cercar de espíritos encarnados que nos deem a direção, mas também aqueles com os quais nós já temos vínculos de vida pregressa, nos dois planos. Nós temos que contribuir, porque não pode ser só nós. Nós não tem quem está na posição de apenas receber. Não existe. Não existe. Aquele que mais vai receber é aquele também que mais vai dar. Então, a gente tem que se incluir numa rede do bem, de forma que nós doemos tanto que nós ficaremos em pé. Nós seremos auxiliados pelo plano espiritual superior e através dos médios encarnados, pela mensagem vinda de cima, porque, digamos assim, nós estamos fazendo vínculo com um grande número de pessoas. Uma pessoa isolada, ela não tem razão de receber nada. Ela não está trabalhando, para que está orando e pedindo, orando e pedindo, orando e pedindo? Sem estar fazendo algum exercício, alguma movimentação de transpassar o bem que ela está recebendo. Então, digamos assim, a nossa queda, se a gente cair, será basicamente e exclusivamente por culpa nossa. Porque Deus está fazendo a parte dele sem tirar João, na atualidade agora, as pessoas que estavam adormecidas se manifestaram de uma forma ou de outra, a maioria, não todos, em ajudar, em doar alguma coisa, fazer alguma coisa para o próximo. É o despertar que nós estamos vivendo também agora, né? Com esse problema do vírus. Muita gente que a gente... né? Você vê que esse problema do vírus é um problema mundial, que quem somos nós para resolvê-lo? Não. Só a união das pessoas pode apaziguar os efeitos desse problema, né? Só a união das pessoas. Aí você vê aí, realmente, como diz o Evangelho, mas quando a coisa complica, tem muita gente que quer ajudar, né? Que sim, serve de um despertamento. Tomara que depois que passa o problema, as pessoas permaneçam nessa prática, que não seja, digamos, um exercício isolado do bem em função da dificuldade vivida. Tomara que permaneçam as pessoas na prática do bem. Porque, isoladamente, quem somos nós para resolver um problema tão
tão elevado, né? Quem está cuidando disso é Jesus e os espíritos superiores. Como diz Divaldo, tocou aquele sino. Lembram lá quando teve a guerra na década de 40? Em 1945? Tocou a trombeta lá, está no livro Nosso Lar. Lembram? Também aqui no prefácio do prefácio do Evangelho segundo o Espiritismo, quando era para trazer o Espiritismo aos homens de uma forma ordenada, tocou a trombeta também. Quer dizer, é uma atividade no mundo inteiro em que as grandes vozes se manifestam, os anjos vêm associados, porque agora é hora de trazer o Espiritismo ao mundo, para abrir os olhos nossos, que somos cegos, cegos de conhecimento, né? Que não enxerga a coisa. Vê, mas não enxerga. É como se fosse um médico, por exemplo. O médico tem o conhecimento. Aí ele olha uma pessoa, ele enxerga o que está por trás, as doenças. Quem não tem o conhecimento médico olha e não vê nada. A mesma coisa com relação às questões morais. O Espiritismo vem nos abrir os olhos. Então, como a trombeta tocou aqui, né, que o Espírito de Verdade, que é Jesus, tocou a trombeta para que o Espiritismo fosse trazido ao mundo, para que na década de 40 tivesse o apoio aos homens que desencarnariam e que estavam encarnados, que iam passar por um período de guerra, também com essa pandemia tocou novamente a trombeta. Então, nós não estamos abandonados. É um karma coletivo, né, João? É um karma coletivo, Mas isso daí uma hora a gente vai desencarnar. O negócio é a gente manter a vida numa atividade muito significativa, fazer o bem de uma forma significativa e constante, para que nós tenhamos aí um bom destino, nos livremos, principalmente dos efeitos mentais das coisas erradas que nós fazemos. Aí que é o problema. Mas às vezes a gente faz uma coisa certa, faz uma errada. Faz 10 certas, ainda cai num ponto. Não tá, tem que se livrar desse ponto. Porque os efeitos do que fazemos vai ficar aqui, ó. E é aqui que a gente já vem com os sinais dos erros. Eles aparecem mais ou menos na mesma época que nos levou a decair em vida pregressa. Só que com o estudo não é fácil, mas a gente tem que vencer esses pensamentos indevidos que surgem porque é arquivo nosso, e a gente tem que dar a eles um novo destino na direção correta. Aí é que está. Então, a parte de Deus, fica tranquilo que ele vai fazer num grau que a gente não tem ideia. De amorosidade, de tudo que é necessário. Então, a gente só vai cair por falha nossa. Beleza? Damos trabalho para Deus e para Jesus, nós estamos dando muito trabalho ainda, né? Tem que trabalhar muito. A gente tem que trabalhar incessantemente. Alguém me contou uma história que tinha uma moça sofrendo um processo obsessivo significativo, foi no Chico e perguntou assim: mas eu estou sofrendo ataque desse espírito, ele me derruba, ele me faz ter algum ataque até de epilepsia, mas era uma coisa mais leve. O que eu faço, Chico, para vencer isso? Trabalha. Quando você cair de tanto trabalhar, ele não vai mais te derrubar. Então, vê aí o grau do esforço que a gente tem que fazer para a gente vencer a nós próprios e as influências do meio ao qual nós já nos vinculamos anteriormente. Mas Deus nos cerca. Deus nos cerca do bem. E quanto mais bem fazemos, mais recebemos. Porque nós caímos numa rede em que há um aperto de mão, em que nós estamos apertando muitas mãos, então temos que permanecer de pé. Beleza? Beleza. Faço as perguntas aqui do capítulo 4? Ou não? Vocês querem as perguntas do capítulo 4? Pode ser, vamos ver. Ou querem ir logo para o 5? Não, vamos então, relembrar, né? Relembrar é bom, né? Sim. Beleza. Jesus já era muito famoso. Jesus já tinha feito muitas curas.
já tinha feito determinados fenômenos de multiplicação de pães, andado na água. Então, a fama de Jesus já estava espraiada numa grande área em volta ali de Cafarnaum. Qual foi a cidade que ele chegou e os apóstolos foram perguntar para as pessoas quem ele havia sido? Em Cesareia de Filipe? Cesareia de Filipe. Mais ou menos, né? 300 quilômetros de Jerusalém, perto do Monte Hermon. E o que as pessoas disseram? Que ele era Elias. Uns dizem que é João Batista, outros é Elias. O profeta Elias é do século 9, né? Antes de Cristo. Jeremias é do século 6 antes de Cristo. Certo. Ou algum dos profetas, né? Que eles falam. Ou algum dos profetas. Beleza pura. E o que foi que Pedro disse? Ele não, né? Foi o Espírito que falou por ele. Sim, tu és perfeito. Cristo, o Filho de Deus vivo. Tu és o Cristo, Filho de Deus. Legal. Isso mostra o que de Pedro? Que ele, que ele era médium, né? Ele era médium. Mas sempre um médium está apto a dar uma comunicação dessa? Não, sempre não. Eu estava mostrando, digamos assim, que aquele estudo que ele estava tendo com Jesus, né? Aquele estudo com demonstrações práticas, que ele estava tendo um bom aproveitamento. Claro. O estudo estava sendo muito bom. Igual o nosso aqui. Ele estava aproveitando, mantendo os canais abertos aí, as grandes vozes aí para falar por internet. Legal. Mas nessa cidade... O milagre só acontecia se Deus estivesse presente. Agora me diga uma coisa aqui. Para quem que eles perguntaram isso? Eles selecionaram algumas pessoas nessa cidade para fazer essas perguntas? Não. Não, é gente simples. Eles tinham muito contato com as pessoas da cidade de Cesareia de Filipe? Não, perguntaram ao povo de uma forma geral, né? A quem foram encontrando. Ao povo, numa forma geral, a quem foram encontrando. E qualquer um estava dizendo, não, estou achando que ele é o Elias, não, estou achando que ele é o Jeremias, estou achando que ele é o mais dos profetas antigos. Beleza. Teve um rei que também ardia para saber quem era Jesus. Porque os seus asseclas misturados no povo, observando a massa e escutando o que as pessoas falavam, voltava para ele, contava o que Jesus tinha feito ou o que as pessoas diziam. E as pessoas diziam, olha, eu acho que ele é João Batista. Olha, eu acho que ele é Elias. Jeremias. Quem era esse rei? Herodes. Qual deles? O Antipas, né? Antipas. Eu falo Herodes Antipas, não sei se eu estou falando certo. Eu também não Herodes sei. Antipas, ele se casou com a sobrinha neta dele, que era Mãe de anteriormente Salomé. casada com Herodes Felipe, né? O irmão dele. Beleza, aí o povo começou a não gostar. O que João Batista falou disso? Aí foram perguntar para o rei, foram perguntar para João Batista, o rei, ele se casou com a mulher do irmão dele, tá certo isso? Aí o que João falou? Que não. Que não. Isso era incesto, né? E o que o Herodes Antipas fez em função disso com João? Cortou a cabeça dele. Cortou a cabeça dele. A pedido dela. A pedido de Salomé, né? A pedido de Salomé, que é filha dessa mulher que deixou um irmão para ficar com outro. A pedido dela, porque ela estava com raiva de João. Então tá.
E o que o rei ficou interessado em saber de Jesus? Esse rei ficou interessado em saber o quê? Por ver João Batista? Se era João Batista, porque ele tinha mandado cortar a cabeça dele. Que ele não era João, né? Porque, olha, eu acho que João ele não é, porque eu mandei cortar a cabeça de João. Então, eles acharam assim, ele achava, assim como Pedro, que ele era o Filho de Deus vivo, o Cristo de Deus. O rei achava isso? Não. Não. O rei achava o quê? Ele queria saber qual que era o reino dele, né? Não era isso? Ele achava que ele queria o poder também, igual. O poder... Ele tinha vontade de vê-lo, né? Mas ele queria saber quem é que era aquele que ele ouvia falar tanto. Uhum. Exato. Ele também, assim como o povo da cidade de Cesareia de Filipe, assim como outra cidade achava que aquele Jesus ali era um profeta antigo ressuscitado. Beleza? Beleza? Legal? Aí Jesus vai com 3 apóstolos ao monte, que os historiadores divergem aí de qual é o monte, alguns deles acham que é o Monte Hermon. E lá Jesus se transfigura. Quem foi esses 3 que ele levou lá no monte? Pedro, Tiago, Maior e João. Certo. Aí Jesus conversou com 2 espíritos, quais? Elias e Moisés. Elias e Moisés. Então aí os 3 discípulos lembraram, mas aí o Elias, mestre, não é necessário que o Elias venha primeiro à tua vinda? Mas ele está aí, está desencarnado, está morto, está do outro lado. Como diz os escribas, não era necessário que ele viesse primeiro? Aí que Jesus diz? É verdade que Elias há de vir restabelecer essas coisas, mas eu vos digo que Elias já veio e eles não o conheceram. Não o conheceram. E o que os discípulos entenderam dessa fala de Jesus? Então, eles entenderam que foi João Batista que ele falava. E era de João Batista que ele falava. Beleza? Beleza. Então, o que vocês podem dizer aí, ó? Pessoal de uma cidade muito distante de Cafarnaum, portanto, mais distante ainda de Jerusalém, que é Cesareia de Filipe. O povo, um rei, e os próprios apóstolos, todo mundo acreditando no quê? Eu não entendi a Na pergunta, reencarnação, né? Todo mundo acreditando na reencarnação. Tá. Né? Pessoas de cidades distantes, o rei político, os apóstolos, pessoas que não eram apóstolos, todo mundo acreditando na reencarnação. Certo? Certo. De todos esses aí, tinha só um grupinho restrito que não acreditava na reencarnação. Quem era esse grupinho? Os saduceus. Saduceus. Ora, os saduceus não acreditavam na reencarnação. Fala mais das características dos Mas saduceus. eles acreditavam em Deus. Acreditavam na existência de Deus. Isso. Né? Acreditavam na existência de anjos bons e maus. Acho que não, João. Não. Eles não acreditavam, não. Uma caridade, mas para benefício próprio. Faziam obras só para benefício próprio, na vida futura. Não, naquela vida. Eles eram materialistas. Eram materialistas. Os saduceus não acreditavam nem na existência da vida futura. Para eles, morreu, acabou. E eram religiosos. Eram. Então, por isso que Kardec diz que eles são, como só creem em Deus, eles são deístas. Deístas. Como eles esperam das boas práticas em vida
uma retribuição, Kardec chama eles de quê? É uma característica dele mesmo. Eles eram o quê, então? Quem faz alguma coisa aqui para receber outra coisa no dia seguinte, ainda em vida, é o quê? Materialista, né? Materialistas, sensualistas, né? Beleza? Certo, sensualistas, né? Sensualistas, materialistas. Eles ficavam como fariseus, junto ao povo, fazendo a tradição, quer dizer, o ensinamento oral das Escrituras? Não. Não, estão isolados do povo. Para eles não tinha esse negócio de ficar falando. Você tem que ler o que está escrito. Só vale digamos assim, a interpretação literal. A literalidade da lei. Qualquer outra interpretação, trocando palavras, isso não tem valor. Beleza. Então, tirando os saduceus, todo o resto do povo judeu acredita na reencarnação. Mas eles chamavam isso de quê? Ressurreição. Ressurreição. Né? Então, Kardec só dá uma melhorada no português, na palavra. Ora, sim. Ressurreição não está bem uma palavra adequada para a crença de que alguém que já tinha vivido pudesse novamente viver. Melhor trocar essa palavra para reencarnação. Reencarnação. Beleza? Aham. Até poder se atribuir a palavra ressurreição ao caso de quem? De Lázaro. De Lázaro. Porque ele voltou no mesmo corpo. Ficou 3 dias sepultado e voltou no mesmo corpo. Lázaro ressurgiu. Né? Mas para os outros casos, não. Né? Para João Batista, não. Já que a diferença entre Elias e João é de 900 anos. Beleza? Beleza. Então, vamos lá. O outro caso é a passagem de um senador que vem à noite conversar com Jesus. Quem é esse cara? Nicodemos. Qual é a pergunta que ele faz para Jesus? Vieste da parte de Deus para nos incluir como um doutor. Porquanto ninguém poderia fazer os milagres se Deus não estivesse com ele. Não, pera. E pergunta aí. Como pode nascer um homem já velho? Não. Como pode nascer um homem já velho? Mas antes, nessa parte aí, ele chegou, olhou o mestre, aí ele fez uma pergunta direta. Jesus respondeu: em verdade, digo-te, ninguém pode ver o reino de Deus não nascer de novo. Isso? Isso foi a resposta de Jesus, certo? Certo, mas ele pergunta, né? Ele veio da parte de Deus. Por que ninguém pode fazer os milagres que você faz? Ele está fazendo uma pergunta, não podemos? Não, ele não está fazendo uma pergunta. Ele está fazendo pergunta, ele faz um elogio. Ele questionou. Ele faz um elogio, não tem pergunta aí. Aham. Ele vem e elogia Jesus. Certo? Certo. A gente é mestre. Sabemos que a parte de Deus para nos instruir. Imagina o tom de voz dele. Como um doutor da lei. Porque ninguém pode fazer o que fazes se Deus não estiver com ele. Aí Jesus já... Resposta. Mas não tem pergunta? Já Nem cortou o precisava. elogio. Porque Nicodemos pensou. Pensou. E ele leu o pensamento de Nicodemos. Jesus já sabe previamente o assunto, mesmo quando ele está lá no templo. Ele já sabe qual é o assunto que vai trazê-lo. Já está dando a resposta sem que tenha pergunta, porque ele captou o pensamento de Nicodemos muito antes dele chegar na casa. Dele verbalizar, né?
Ele não- verbalizar. E ele não está a fim de ser elogiado, ele já está respondendo. Ele não se orgulha com o elogio dado, ele já está dando a resposta. Aí sim Nicodemos entra no assunto, porque Jesus já foi o primeiro a tratar do assunto. Beleza. Como pode um homem já velho? Aí você pensa, pô, Nicodemos era saduceu ou era fariseu? Ele crê ou não crê na reencarnação? Ele era fariseu. Ele era fariseu. Se ele era fariseu, ele crê na reencarnação. Se ele crê na reencarnação, ele está querendo aprofundar o assunto, saber como se dá, certo? Certo. Ou, em regra, parece que ele é saduceu, não está acreditando que existe a reencarnação. Concorda? Ficou intrigado. A partir da pergunta dele, subentende-se que ele seria saduceu, né? Porque ele diz que como é que pode um homem já velho nascer de novo e entrar no ventre da mãe para nascer de novo. Exato. Beleza. E que Jesus responde para ele? Se o homem não renascer da água, que é o corpo físico, e do espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do espírito é espírito. Beleza. Então vamos parar aí. Jesus coloca a reencarnação como uma necessidade para o progresso humano, certo? Sim, é a base da lei do progresso. Como a base para a lei do progresso. Como uma condição fundamental para que nós progridamos é a reencarnação. Mas não é como o mundo acredita, a primeira diferença. Dos egípcios, dos hindus, enfim, todo mundo que crê na reencarnação acredita que a reencarnação é uma espécie de punição, certo? Sim. E Jesus já mostra ela, a reencarnação, como uma necessidade, uma condição necessária que nós renasçamos para que nós atinjamos elevadas colônias espirituais, né? Sim. Aí ele diz, olha, foi uma distinção. O homem tem que renascer da água. Ele tem que adquirir um corpo que, em regra, o corpo é feito de água. O nosso corpo é quase 70% de água. Até os nossos ossos, o percentual de água é entre 20% e 25%, os ossos. Uhum. E aí, olha a barriga de uma mulher ou de um animal vivíparo. Sabe qual é o animal vivíparo? Uhum. Aquele que o desenvolvimento do embrião se dá dentro da mãe. Aí, olha aquele barrigão. Aí eles vão falar nessa época, não, isso é um líquido amniótico, serve de alimentação e tal, bababá, lá. Certo? Vão falar tudo isso. Não. Não, eles não sabiam. Não vai falar. Não tem ciência. Mas essa barriga aí cheia d'água vai nascer vida daí. Sim, vai. Nessa barriga de água da mulher ou dos animais cujo desenvolvimento do embrião se dá dentro da mãe, vai nascer um corpo daí. Mas não vai nascer um espírito. O espírito é outro nascimento. O homem tem que nascer da água e do espírito. Fez uma distinção, certo? O que vai nascer da água é a carne. Mas o nascimento do espírito não é da carne, né? Não te admires que eu te haja dito que nasças de novo. Pelo amor de Deus, parece que é saduceu. O espírito sopra onde quer. O que é isso? Ele é livre, o espírito, praticamente. É livre. Livre de algum lugar. Ele sopra, o que é isso? Ele vai onde ele quer, né? Mas e soprar? Soprar. Não é se comunicar? Se comunicar. É comunicabilidade, né? Ele se comunica onde ele quer. Ele tem liberdade. Ele vai aqui, vai acolá. E ele fala. E ouves a sua voz. Então está falando da comunicabilidade dos espíritos? Sim. Sim. Está falando da comunicabilidade dos espíritos, que é um dos princípios da doutrina espírita, né? Um dos 5 princípios da doutrina espírita é esse, comunicabilidade dos espíritos. Legal.
mas não sabes de onde Ele vem nem para onde ele vai. Beleza. Então, Não conhece a lei do progresso. não conhece a lei do progresso. Se eu te falar aqui, Nicodemos, que você já esteve no reino mineral, tu não vai acreditar. Então, eu não vou falar. Se eu te falar que tu já foi um vegetal, tu não vai acreditar. Se eu te falar que tu já passou pelo reino animal, tu não vai acreditar. Então, eu vou simplesmente dizer isso aqui, ó. Você não sabe de onde ele vem, o Espírito. Você não sabe para onde ele vai. Você não sabe que o ser humano vai se tornar anjo. Se eu falar isso para você, você vai... Sua cabeça não vai... Não cabe na sua cabeça. Não cabe esse conhecimento ainda na sua cabeça. Então, eu vou me limitar a dizer que você não sabe que o Espírito vai se tornar. Aí ele diz, o mesmo acontece com o homem que é nascido do Espírito. O mesmo se dá com o homem que é um Espírito. O homem também é um Espírito. Você não sabe de onde ele veio. Você não sabe para onde ele vai. Você não sabe que quando o homem nasce no mundo espiritual, depois que desencarna, ele sopra onde ele quer. E você vai ouvir a voz do homem. Porque o homem é um espírito. Percebe a comparação que Jesus fez? Mas ele tem que falar nessa linguagem, porque senão Nicodemos, ele usar essa nossa do espiritismo, Nicodemos vai ficar voando lá. Beleza? É a única forma que ele entendia, né? É a única forma mais clara possível, haja vista o nível de conhecimento da época. Aí, Nicodemos, como pode isso? Aí a gente para hoje aí, né? Mas, meu amigo, você é mestre em Israel, não sabe isso? Se eu for lá em Cesareia de Filipe perguntar para o povo judeu, eles sabem isso. Se eu for lá no Egito perguntar sobre a reencarnação, todo mundo acredita. Se eu for na Índia, se eu for lá nos hindus, com os gregos, quem introduziu a reencarnação no conhecimento grego foi Pitágoras, que é antes de Sócrates. Se eu for com os gregos, eles creem na reencarnação. Se eu for com o gaulês, eles creem na reencarnação. E você, mestre em Israel, não sabe isso? Mas você não sabe isso? Você é mestre em Israel? Se eu for em qualquer cidade aí, Damasco, Belém, perguntar para o povo judeu, mas todo mundo acredita. Todo mundo está achando que eu sou Elias. Mas você não sabe isso? E tu é mestre, que tu é o senador? Aí, ó. Eu só falo o que eu sei e o que eu tenho visto. Eu observo a reencarnação de todo mundo. Mas você não aceita o que eu estou dizendo. Se você não aceita nem a aula número 1, como é que eu vou te ensinar a aula 2? Como é que eu vou te ensinar a aula 3? Como é que eu vou te ensinar a aula 4? Beleza? Beleza. E depois a gente continua daí, né? Vamos parar aqui? Vamos. E aí nós ainda estamos num processo, né? Muita coisa para entender, muita coisa para acreditar. Tem uns que tem que ver para crer. Que tal, gente? Está sendo boa essa revisão aí? Nossa, ótimo, excelente. É bom que fixa, né, João? Muito boa, João. Mas esse é o objetivo, né? Não adianta a gente sair semeando e não jogar água depois, não voltar, não olhar como está a semente. Não... Exato. A minha semente está fraquinha ainda. A gente só acelera, saiu semeando e deixou a semente na terra seca. Não tem como. Então, nós estamos jogando terra na nossa semente. Beleza, gente? Quem faz oração aí? Já tem o pessoal que tem que trabalhar. Eu vou para a faxina, viu? Ai, meu Deus, não aguento mais. Já tem o pessoal aí que tem que vender, cuidar das coisas, pagar os boletos. Boleto não acaba mais. O meu marido disse que tem um negócio lá no Twitter, né? Que a pessoa chegou e disse assim, se a gente for bater em todo mundo, que eu não sei onde é que ele viu que estava lá o pessoal, porque tem que bater, não sei o quê, esse povo que está na rua, não sei o quê. Aí ele, se a gente for bater, nós temos que bater nos carteiros que vêm trazer os boletos.
Esses não deixaram mesmo. Toda hora tá chegando. Ai. Quem faz a oração? Eu vou fazer, Malu. Então vá. Deus, nosso Pai, de infinito amor e bondade, é com imensa alegria e gratidão que nós vos agradecemos por esta oportunidade de estudo, por todas as dádivas recebidas, Senhor, por meio do Teu Evangelho de amor, Jesus, que possamos estar sempre aptos, a mente aberta, o coração iluminado, para que, ao receber essas instruções, praticá-las no nosso dia a dia, engrandecendo o nosso espírito, mas também fortalecendo as nossas almas para que persistamos no bem, no amor, na caridade. Porque só assim, Senhor, conseguiremos alcançar o nosso objetivo de passar para o mundo transitório, logo mais de regeneração, a tanto que nós almejamos. Ajuda-nos na fraternidade, amar os nossos irmãos, que muitas vezes não condiz com a tua doutrina de amor, aos nossos familiares, e por todos nós, Senhor, que habitamos este orbe, que possamos receber a tua luz, o teu amor, o teu amparo, em especial os que choram, sofrem, padecem. Mas também agradecemos pelas dores, Senhor, porque elas nos fazem melhores. Agradecer a dificuldade, para que possamos realmente, por meio dela, ter a certeza, como diz o nosso querido João, lá na frente, a finalidade do progresso. Ampara-nos, protege-nos, e que tu possas, Senhor, em nosso pensamento aqui unido, envolver a minha mãe, lá no hospital da Unimed, que ela possa ser envolvida pela luz do teu amor, hoje e sempre, que assim seja. Tchau, gente. Tchau, gente. Um abraço. Até amanhã. Fica com Deus. Fica com Deus te Deus, abençoe. todo mundo. Deus te abençoe.